Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui presencial na FABEM e também os que estão na nossa sala Zoom. Hoje nós estamos com muitas pessoas na sala, de outros estados, que vieram prestigiar o nosso querido Marcel. Bom, e agora para harmonizarmos, vamos fazer a nossa leitura inicial, pedir ao Wilson que faça para nós. Boa tarde. Caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito e a irmã, dos irmãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação, ensinamento constituem a modalidade santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se um todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade, para que com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se referirá à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas na sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes, luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nas variados setores de vida, pratiquemos a caridade essencial, sem que não podermos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar o efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremos testemunhos na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigo de luz. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre querido, Maria, nossa Mãe Santíssima, obrigado, Senhor, por mais essa tarde de sábado, que nós receberemos o alimento espiritual que vai fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem de prosseguirmos durante toda a semana, com todos os problemas que nos chegam, mas com a certeza, Senhor Jesus, de que o Senhor está conosco. Que nós possamos, nessa tarde, Jesus, abrir os nossos corações, as nossas mentes e receber todo esse banquete espiritual. Aqueles que aqui não podem estar conosco, que também não podem estar conosco na sala Zoom neste momento, que recebam também igualmente a paz, a harmonia que receberemos. Obrigado, Jesus. Abençoe, ilumine o nosso palestrante desta tarde, o Marcel. Ilumine, Senhor, toda a sua família
e que nós tenhamos, Jesus, uma tarde produtiva de amor e de fé. Que assim seja. Bom, queridos amigos, hoje nós temos um palestrante muito querido, que é o Marcel Mariano, conhecido por muitos. O Marcel é trabalhador da Federação Espírita da Bahia e do Centro Espírita Caminho da Redenção, voluntário no MVP, Movimento Você e a Paz. Gente, o Marcel também é um médium muito querido que traz para nós todas as manhãs as mensagens da Marta, essa pessoa, esse espírito maravilhoso que nos instrui todos os dias. E a gente quer aproveitar este momento, Marcelo, e te agradecer por esse trabalho, por toda essa sua dedicação. Seja bem-vindo, meu querido. Hoje o Marcel vai falar para nós de um dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. São 4 os livros, certo? Que estamos aprendendo muito com eles. No rumo do mundo de regeneração, primeiro transição planetária, depois no rumo do mundo de regeneração, o amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Marcel falará para nós hoje um pouco sobre o livro Perturbações Espirituais. Marcel, querido. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham nesta sala do Zoom, de vários lugares do Brasil. Nossos votos cordiais de muita paz. Queremos agradecer o convite da dedicada e nobre amiga Fátima Rocha, que nos convidou já de muitos meses. O primeiro contato foi em abril deste ano, para esse encontro com os amigos da FABEM, em Arapari, no estado do Espírito Santo. A veneranda instituição, dedicada no seu nome ao venerando espírito Bezerra de Menezes, promove sempre aos sábados esse momento, essa tertúlia de estudos, hoje inserindo uma temática das mais palpitantes e das mais oportunas da atualidade. Queremos, pois, agradecer o convite e desejar a todos boas reflexões. Há cerca de 20 dias atrás, o nobre médium Divaldo Pereira Franco, em uma alocução na terça-feira, dia de reunião em nossa casa de trabalho, que possui 4 reuniões públicas na semana, terças, quintas e sábados, às 20 horas, e dia de domingo, às 16. Naquela ocasião, se referindo à mediunidade que o acompanha desde a infância, ele comentou que o nobre espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda, de quem ele teceu na ocasião oportunas considerações por ser data do nascimento ou do renascimento na terra de Miranda, na cidade que fica aqui ao norte de Salvador, a cidade do Conde, eis que se referindo a ele, a Miranda, a quem não conheceu em vida, apesar de serem contemporâneos, Divaldo nasceu em 1927 em Feira de Santana, e Miranda só desencarnaria em Salvador em 1942. Apesar de Divaldo já estar na capital baiana naquele período, jovem, buscando crescer profissionalmente, ele não travou contato com o trabalhador absolutamente dedicado da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia.
Mas ele conheceu um personagem de nome muito curioso, que Miranda havia tratado aqui na Terra quando militava na União Espírita Baiana. E esse homem apresentava certos distúrbios mediúnicos de grandes proporções. Tanto que na repartição pública, onde Divaldo ia, esse cidadão, que era portador de uma problemática obsessiva, causou diversas vezes transtornos, tendo que ser retirado com a ajuda de seguranças, porque surtava. E Divaldo, portanto, o conheceu pessoalmente. Chamava-se Hortêncio. E este homem, portador de uma problemática obsessiva muito grave, havia sido tratado durante muitos anos na União Espírita Baiana por Manuel Filomeno de Miranda, que desencarnou sem solucionar a problemática de Hortêncio. Quando chegou no mundo espiritual em 1942, assim que houve o despertar, Miranda procurou reunir, em termos de fichário, em termos de reminiscências, de arquivos, aqueles casos que ele tinha lidado quando na Terra, encarnado, mas não tinha obtido solução. E um dos problemas foi o de Hortêncio. Mas ele tinha 6 casos, cujos protagonistas desencarnaram em graves situações de perturbação na Terra e também perseguiam no além. Porque a dúvida de Miranda era onde que ele tinha falhado. Onde é que as suas técnicas, onde é que o seu empenho, os seus mecanismos de atuação e de intercessão em favor desses enfermos espirituais não tinha dado resultado. Tinha sido falha de Miranda? Tinha sido falha dos métodos e dos mecanismos aplicados das terapêuticas espíritas então em voga? O passe, a água magnetizada, a desobsessão, o culto do evangelho no lar que alguns permitiam que se fizesse em suas residências? Miranda procurou investigar os casos perdidos, não os casos exitosos, mas sim os aparentes fracassos na área da desobsessão. E nisso, Miranda consumiu 30 anos. Entre a década de 40 e início dos anos 60, até meados dos anos 60, Miranda passou 30 anos investigando esses casos para descobrir, ao final, que não tinha se equivocado. Ele não tinha falhado. O que tinha acontecido é que esses casos eram complexos demais. E os seus protagonistas tinham dramas que se perdiam na noite dos séculos, dos milênios sem fim. Portanto, valeu a terapia como um atenuante, como um sedativo, como um calmante para aqueles conflitos que poderiam terminar em suicídio ou em homicídio daqueles protagonistas na Terra que eram vítimas dos seus algozes no mundo espiritual. Então, Divaldo, que não conheceu Miranda, conheceu um desses protagonistas, seu Hortêncio, que depois da morte de Miranda também desencarnaria em grave perturbação de natureza obsessiva. Juntando esse material no além, a partir da década de 60, 67 em diante, Miranda se aproximou do grupo coordenado por Joana de Ângeles, a veneranda entidade que dirige o Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho e as atividades mediúnicas do médium Divaldo Pereira Franco, e propôs a ela que ele tinha um material riquíssimo, onde 30 anos de pesquisa davam a ele base para entender as problemáticas do espírito humano na Terra, os seus conflitos com entidades perturbadoras e, sobretudo, as amarras e os grilhões que muitos traziam do passado, aparentemente insolúveis, inquebráveis nesta existência, não obstante todos os esforços despendidos por doutrinadores, por dialogadores, por psicoterapeutas, por médios passistas, que lutaram em várias épocas para ajudar
estas pessoas em crises e em surto de problemas de natureza psíquica. Ele apresentou esse material e Joana o aprovou, de modo que a partir de grilhões, melhor dizendo, a partir do livro Nos Bastidores da Obsessão, seu primeiro livro de 1967, Miranda passa a descrever as paisagens do mundo espiritual na sua erraticidade, na sua proximidade mais vinculada aos homens, onde deambulam milhões de espíritos desencarnados em condições quase que análogas à das criaturas humanas ainda mergulhadas no corpo, com uma única diferença. Estes espíritos não têm mais os corpos, todos eles desencarnaram, mas suas necessidades, seus apetites, seus desejos, seus sonhos, seus apelos e suas paixões são tipicamente da matéria. Choram, riem, gargalham, buscam fazer o mal, ainda possuem desejos sexuais, desejo de posse, estão vinculados às coisas materiais, ao dinheiro, aos carros, aos terrenos, aos talões de cheque, aos cartões de crédito, são possuídos de verdadeira loucura e ainda se encontram na sua intimidade, numa fantasia, achando que se encontram na matéria. Como não podem agir diretamente na matéria, vampirizam pessoas, os levando a estados que Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, iria desdobrar com clareza no seu capítulo já comentado, onde demonstraria a problemática da obsessão, da fascinação e da subjugação, conquanto, no livro A Gênese, Allan Kardec admite também um quarto estado, a possessão, que ele não incluiu no Livro dos Médiuns, mas abordou no livro A Gênese. Então, seriam 4 estados, do qual Miranda se tornou um dos mais extraordinários especialistas. Dessa forma, ele passou a escrever desde Nos Bastidores da Obsessão até a presente data, uma série de livros que culmina nessa quadrilogia há pouco abordada pela nossa irmã Fátima Rocha. Transição Planetária. Ele transmitiria antes de 2010, para a publicação há 12 anos atrás, quase 13. Em 2012, ele escreveria e era publicado Amanhecer de uma Nova Era. Em 2015, 3 anos depois, ele editaria o tema das nossas reflexões da tarde, Perturbações Espirituais, que impactou o movimento espírita por narrar determinados dramas não fora, mas dentro da parte intestina, da parte interna das instituições espíritas, porque levou muita gente a sérias e profundas reflexões sobre o comportamento de dirigentes e de trabalhadores na seara da doutrina espírita. E no último ano de 2020, justamente no auge da pandemia, quando milhares de pessoas morriam em todo o mundo, especialmente no Brasil, que chegou a ser o segundo lugar do mundo depois dos Estados Unidos, em número de óbitos, nós tivemos no rumo do mundo de regeneração. Os bastidores da pandemia da Covid-19, narrados do além para cá. E agora, Miranda está escrevendo um 4º livro, um quinto livro, anunciou Divaldo nesta mesma noite a que me referi. Ainda está em fase de psicografia. O médium vem recebendo as páginas, mas ele adiantou na palestra para mais de 500 pessoas no Cenáculo do Caminho da Redenção, que possivelmente é o último livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse lúcido e fecundo espírito, que foi inolvidável trabalhador da União Espírita Baiana, companheiro inseparável de José Pititinga, José Florentino de Sena, mais tarde denominou-se em cartório José Pititinga, patrono da Federação Espírita do Estado da Bahia, Miranda se especializou há mais de 50 anos em analisar a problemática das criaturas humanas pela ótica da obsessão.
podemos considerá-lo hoje o maior especialista espiritual na atualidade na Terra, em obsessão, desobsessão, porque todos os seus livros são voltados para descrever essa problemática, esta doença, essa teratologia, essa patogenia do espírito e a sua correspondente profilaxia, ou terapêutica, quando a problemática já está instalada. Portanto, ao fazer uma abordagem desse livro, Perturbações Espirituais, cujo exemplar estamos aqui exibindo, a capa, recentemente a nossa casa, através de sua editora, A Leal, publicou um combo, uma caixa, onde vem os 4 livros com capa dura, excelente para presente de final de ano. Os 4 livros, a quadrilogia vem, de modo a pessoa fazer um exame aprofundado dessa doença que remonta à mais antiga tradição da história. Se examinarmos as páginas do Velho Testamento, encontraremos o rei Nabucodonosor tomado de estertores que eram de natureza obsessiva. Davi só se acalmava quando Saul só se acalmava quando Davi tocava a sua harpa, o que era uma musicoterapia para a época, para o rei que tinha sérios conflitos na área obsessiva. Os grandes Césares de Roma, como Calígula, como Nero e outros, possuíam verdadeiros ataques de fúria quando eram dominados por manifestações de natureza psíquica que remontavam ao mundo espiritual a tal ponto que, quando Calígula veio a desencarnar, ele teve seu corpo sepultado no cemitério de Lamia, ou de Lâmia. E era comum que o seu espectro, o seu espírito, o seu fantasma, aparecesse entre as ruínas, gritando por socorro. Ele que foi um dos mais depravados psicopatas césares de todo o decadente Império Romano, depois de Nero, que foi outro louco, assassino, que queimou Roma, ordenando a Tigellinus, o prefeito dos pretorianos, que incendiasse a cidade. E, na busca de um bode expiatório, alguém disse que lançasse a culpa aos cristãos. O grande incêndio ocorreu em 16 de julho do ano 68 da nossa era, consumindo 75% da cidade. O restante que ficou eram poucos prédios que sobreviveram ao sinistro que devorou a cidade naquele meados do ano. Eis, portanto, a história registrando a loucura obsessiva que tomou conta de muitos. E se fizermos um salto quântico para o século XX, encontraremos Adolf Hitler, que Manuel Viana de Carvalho dá notícias no seu livro Médiuns e Mediunidade, que ele tinha verdadeiros surtos psicóticos, porque entre 1910 e 1912, período de 2 anos, Hitler, já morando em Berlim, participou de um grupo familiar dirigido por Dietrich Eckart. E nesse grupo, que se chamava o Grupo Tully, ou o Grupo das Flores, era um grupo de reuniões mediúnicas, onde Adolfo Hitler, frequentando para ver os fenômenos paranormais, foi tomado pelas fúrias do mundo espiritual. Vozes de entidades profundamente vinculadas às trevas, que o comandavam e o comandaram durante praticamente toda a sua vida. E ele dava comunicações psicofônicas atormentadas e atormentadoras, em que ele falavam pela boca dele que o chicote estava vindo à terra e o flagelo dobraria os outros povos para fazer prevalecer a raça ariana. E, efetivamente, a partir de 1933, quando ele chegou ao poder na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, que estabeleceu o Terceiro Reich e tornou-se o Führer, o poderoso, ele comandaria uma guerra que se estendeu entre 39 e 45, matou mais de 70 milhões de pessoas na Terra, obrigou os Estados Unidos a se utilizar de bomba atômica contra Hiroshima e Nagasaki, contra o Japão, para que o Japão se rendesse, após o ataque a Pearl Harbor, realizado pela esquadra japonesa, que ceifou mais de 2.000 vidas. E
Mais de 20 mil vidas foram perdidas ali em Pearl Harbor, exatamente em 7 de dezembro de 1941, quando os Estados Unidos romperam sua neutralidade e entraram na guerra. Hitler iria se fazer o arauto da destruição, o anticristo, a personalidade da besta fera, aquela figura apocalíptica que viria à Terra para sacudir o dorso da humanidade. E a humanidade atravessou um dos seus períodos mais conflitantes. Em 1945, a paz foi estabelecida sobre os campos juncados de cadáveres. E hoje nós estamos à mercê de um novo conflito entre a Rússia, que destrói a Ucrânia, tentando anexar inteiramente o país, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, vez por outra, a verborragia ou a retórica do presidente russo deixa claro que o seu arsenal atômico pode ser usado a qualquer momento contra qualquer um que obste, que se coloque no seu caminho para subjugar a Ucrânia. Então, esses são dias de inquietação. E Miranda vem justamente nos alertar que está na Terra nesses dias, estão na Terra nestes dias, uma safra de trabalhadores, que podemos chamar os trabalhadores da última hora. Aqueles servidores que Jesus resgatou de calamitosos, de tenebrosos desvios morais do passado, deu-lhes o conhecimento da imortalidade, lhes entregou a ferramenta da mediunidade e, sob o amparo das entidades venerandas, dos trabalhadores do bem, que se ergue como um imenso exército sem armas, mas uma infantaria da paz, que desce à terra para coletar, para dar suporte a esses trabalhadores do bem, ele vem conclamando a esses trabalhadores da última hora, os espíritas em particular, para que descerrem os véus da imortalidade e possam exibir às criaturas ainda mergulhadas no materialismo, no negacionismo, no sexismo, na alcoofilia, na toxicomania, na promiscuidade, na vulgaridade, possa despertar essas pessoas, levando elas ao acordar do seu torpor, da sua letargia espiritual, emocional, para compreender que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. O indivíduo antecede a concepção e avança além da decomposição cadavérica, respondendo pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Não mais uma sociedade de culpados, porque a culpa é um entulho, é um lixo teológico que a teologia tradicional tentou nos empurrar goela abaixo para que ficássemos reféns do sacerdócio remunerado e organizado que administra certas igrejas dominantes na Terra. Esse é o momento da responsabilidade, porque na responsabilidade ela não pode ser terceirizada. Chega de Satanás, do tinhoso, do chifrudo, do capeta, sendo responsável pelas ocorrências malsãs e perturbadoras que acontecem em nossas vidas. Só acontece em nossas vidas o que está programado pela lei, ou aqueles acontecimentos circunstanciais que ocorrem por força da lei de causa e efeito para nos impelir a uma mudança de conduta. Mas a maioria é oriunda de efeitos morais. Porque somente os efeitos materiais é que são visitados pela fatalidade. Na área moral, não há fatalidade nenhuma, porque na área moral prevalece o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o filho dileto da responsabilidade do indivíduo, que assume os riscos de fazer ou deixar de fazer e responde, portanto, pelas consequências. O que equivale a dizer, Miranda traduz em outras palavras, de que nós deveremos começar a compreender que nas leis divinas não existe prêmio nem castigo, nem bombom, nem espinhos, nem céu, nem inferno. Existem apenas efeitos, consequências. O indivíduo tem para si as consequências daquilo que provoca ou deixa de fazer
e o ato surge por resposta à inércia, ao comodismo, à preguiça ou ao assodamento das ações tomadas pelo indivíduo. Dessa maneira, ele vem narrar fatos que se dão em perturbações espirituais, ele vem narrar fatos que se dão na intimidade de instituições espíritas. E um dos casos que mais choca é quando o dirigente de uma casa espírita acolhe uma moça muito jovem, o dirigente já tem 70 anos de idade, é um septuagenário, mas a moça tinha menos de 30, e ela leva uma problemática afetiva. Ela não consegue relacionamento com nenhum homem sério. Todos os homens querem passar para a sua vida como se fossem os administradores de um brinquedo. Ela, um brinquedo de luxo, de beleza, de colágeno, mas sem qualquer responsabilidade com a formação de uma família ou respeito à dignidade desta mulher. Então ela vai a uma casa espírita, porque já está disposta até ao suicídio. Ali encontra o velho dirigente, 70 anos de idade, que busca orientá-la no caminho do bem, mas ele tem conflitos na área da libido. Ele vem de um casamento perturbado, um casamento inquieto, onde 4 filhos já lhe deram netos, mas ele está na idade do lobo, ainda sentindo a necessidade de atacar as ovelhas desprevenidas dos penhascos e dos campos, e se deixa arrastar por uma indução obsessiva que assola, que lhe exacerba o conflito da libido. E ele acaba se envolvendo com aquela moça fragilizada e vulnerável pelos seus dramas, não fora, não nessas badaladas casas noturnas, não no motel. Ele faz do centro espírita, na narrativa de Manuel Filomeno Miranda, ele faz do centro espírita uma casa de diversão sexual. E é ali dentro, clube íntimo com aquela moça, que, como é natural, sem qualquer cuidado, ela engravida. Quando percebe o estado gestacional, ela retorna ao centro espírita para uma entrevista e exibe a ele a informação, oferecendo-lhe também um comprovante de uma clínica que mostra que ela está gestante. Aquele filho, portanto, é dele. E pasmemos todos nós. O dirigente, numa conversa muito áspera com aquela sua consorte, já amante, ele afirma que a melhor solução é o aborto. Até a moça que está em tresvario, na loucura da sua paixão, abandonada pelo consorte que a entrega às próprias feras, ela diz, mas nós dois sabemos que o aborto é crime. E ele tenta se justificar, não nessa fase, ele está muito pequeno, ele está em formação. Mas era um dirigente. Será que ele desconhecia que o espírito se vincula ao óvulo, ao espermatozoide, para penetrar o óvulo no momento da fecundação? Ela já tinha mais de 1 mês de gestação. Com um dirigente desses, quem é que precisa de espírito obsessor? É o que nós dizemos aqui. A frase é nossa. Então a moça entra em choque e é tomada pelas fúrias do mundo espiritual que o desafiam. Ele percebe que ela está sob um surto obsessivo, esbordou-lhe a face e diz frases que são verdadeiros bordões sem sentidos quando não tem o lastro moral. Abandone este corpo em nome de Jesus, saia daqui, espírito das trevas. E o espírito blasona pela boca da mulher em tresvario. Tu, falando do Cristo, qual a autoridade que tu tens? Para me expulsar, tu que é indigno, acaba de falar no aborto. Aquele homem se desmoraliza, há uma grande confusão na sala, que até o público externo estranha, mas ele consegue se acalmar graças à intervenção de Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores. Então, são cenas de uma instituição. Nós estamos falando de um livro de ficção científica. São narrativas que Miranda coletou em alguma casa espírita do Brasil. Não foi de outro país. Não é possível identificar nem o estado, nem a cidade, muito menos a instituição. Qual seria? A nossa, a de outra, a daquela pessoa, daquele estado distante, do norte, do sul, do sudeste? Nós não sabemos. Isso não é importante. O importante é saber que nenhum de nós está blindado.
Nenhum de nós está hermeticamente fechado, protegido contra as agressões do mundo espiritual. Nestes dias de inquietação, de perturbação, nestes dias em que o avanço dessas hostes que morejam na erraticidade, ocultas e silenciosas, atacam qualquer um que dê brecha, qualquer um que esteja sob invigilância, que tenha um discurso que não se casa com a conduta, que tenha um comportamento incompatível com aquele planejamento que deve ter para a sua existência, onde a teoria, a prática, está em desacordo com a teoria ou a teoria com a prática. Portanto, Miranda vem trazer um brado de alerta, uma severa advertência em vários capítulos onde as frases são colocadas, conclamando nós, os trabalhadores da última hora, aqueles que rasgamos os véus da imortalidade há mais de 165 anos, quando, com a publicação do Livro dos Espíritos, não tivemos receio, via Allan Kardec, de afrontar a intolerância religiosa, a mordaça que a teologia colocava na ciência, na filosofia. E hoje, no mundo que descortina horizontes vastíssimos, onde, pela transcomunicação, desde a década de 50, os espíritos na Europa mandam imagens e som, atestando a realidade do mundo espiritual, onde, pela mediunidade de 200 anos para cá, milhares de livros foram ditados pelos espíritos, fotografias foram obtidas em sessões de materialização, desde as experiências de William Crookes na Inglaterra, até as experiências de Peixotinho, de Mirabelle, de Francisco Cândido Xavier, de Dona Ivone do Amaral Pereira e de outros notáveis médios de materialização que passaram pelo Brasil, não é possível mais negar a realidade do mundo espiritual. Quem travou contato com qualquer obra espírita, que lhe aclarou o raciocínio, sabe que a vida não se ultima. A vida não se encerra no sepulcro, na química inorgânica do cemitério. Ela prossegue abundante, estuante, florescente, além da matéria. E esses espíritos já ejetados do corpo físico, como cartas liberadas do envelope que se consome no cemitério, eles retornam ao plano espiritual através da mediunidade, do sonho, da vidência, da audiência, da psicografia, da psicofonia, para nos dizerem que a vida prossegue e que muitos deles atravessam situações muito difíceis e muito delicadas no mundo espiritual, porque tal vida, tal morte. Eles lá herdam o que fizeram na Terra e estão sob situação bastante difícil, porque tiveram uma conduta incompatível no planeta. Sabendo tanto, a nossa conduta, como espíritas no ambiente da instituição e fora dele, tem que ser compatível com as diretrizes e os princípios exarados no Evangelho e na codificação espírita. E não é difícil. Basta ser uma pessoa simples. Basta ser uma pessoa que atenda a todos, que privilegie atender o outro que sofre mais do que colocar em evidência as suas próprias dores. É o indivíduo que socorre na medida do possível, oferta à instituição não todo o tempo para se tornar um fanático, mas o tempo que dispõe entre as obrigações da manutenção da vida, o seu ganha-pão, e as obrigações da família. Porque Jesus não pede sacrifício. Jesus apenas suplica misericórdia, para que os seus discípulos na terra, atualmente, sejam reconhecidos por muitos se amarem. Porque quando o amor começa a luarizar o indivíduo por dentro, nova criatura, o indivíduo se torna. Não se torna um indivíduo apático. A proposta da humildade é não ser um indivíduo subserviente. Não é essa a proposta. Humildade não tem a ver com subserviência. O indivíduo é humilde, mas coloca o seu ponto de vista, coloca a sua ideia, mas respeita os pontos de vista alheios. Estamos numa época de profunda intolerância política, religiosa, no futebol, filosófica, de vários tipos,
predominando entre os indivíduos que se agridem, que se atacam e às vezes até se matam, porque o outro não lê a vida pela cartilha que lhe é própria. Dentro da proposta do Evangelho, nós vamos conviver com os diferentes e viver em harmonia. Esse é o grande desafio dos novos trabalhadores, os trabalhadores da nova era, é estarmos num mundo que privilegiou a tecnologia, a informática, a internet, as redes sociais, e estamos perdendo a capacidade de dialogar com o outro que não seja por via remota. Quando encontramos, não temos assunto. Ou os assuntos são superficiais, ou depois de 5 minutos, como diz André Luiz em Sinal Verde, o nível da conversa cai. Cai a vulgaridade do cotidiano, porque o indivíduo não tem nada para colocar de nobre, de digno. Mas com a literatura que nos convida sempre ao otimismo, estamos acompanhando, desde ontem, após a derrocada da nossa seleção diante da Croácia, as pessoas comentando nas redes sociais que o mundo acabou. Mas sempre tiveram Copas. Algumas nós ganhamos, 5, outras nós não ganhamos. E outros países se fizeram vencedores. Por que é que o mundo acabaria por causa de jogo? Por que acabaria por essa mudança política que observamos agora no dia 30 de outubro? A vida prossegue. Todo homem público passa. As instituições permanecem. Só é observar a impermanência de tudo. Quem hoje mais brilha, amanhã se apaga. O indivíduo que hoje está na moda, amanhã é demodê. Amanhã sai de moda porque surge uma outra coisa. E nós temos que acompanhar o ciclo da vida como uma folha mergulhada na correnteza de um rio. O rio vai nos levando, porque o objetivo dele é nos atirar no mar, na grande fonte. Aquela é a meta do rio. O rio que não alcança o mar, de certa maneira, vive uma frustração aquática, porque até os filetes se entregam ao mar, aos rios, os rios se entregam ao mar oportunamente, ao oceano. Portanto, seja para nós a honra de servir. Esse é o momento dos grandes desafios, porque não vamos lutar contra o outro. A nossa luta maior é contra as nossas próprias imperfeições. Nossos maiores adversários e inimigos não estão fora, nunca estiveram. Nossos maiores adversários e algozes estão internos. Eles têm nome, sobrenome, RG e CPF. São os nossos demônios íntimos. Quem são? Lúcifer, Caim, Abel, Mefistófeles? Não, isso é mitologia. Os nossos inimigos são velhos conhecidos. Egoísmo, vaidade, presunção, arrogância, violência. Tudo isso são os nossos velhos adversários do passado, que temos agora o dever de exorcizar, trabalhar para arrancá-los de nossa intimidade, desenvolvendo qualidades, desenvolvendo virtudes, os anulando quando colocamos um pensamento nobre. Há um pensamento perturbador, não reprima. Quanto mais se reprime o pensamento perturbador, mais ele se avulta, porque a gente gasta muita energia para ser contra. Não seja contra, seja a favor da boa ideia. Coloque no lugar da ideia perturbadora uma ideia boa. Coloque no lugar da ideia doente, da ideia pessimista, uma ideia otimista. E a outra se dilui porque ela não tem vitalidade, ou ela só tem enquanto nós a damos. No momento que nós a desidratamos, colocamos no seu lugar uma ideia nobre, uma ideia vivificante, porque há tanto bem a se fazer. Sim. Há muita gente na Terra plantando espinhos. Eu nem ligo. Quem nos mandou na Terra nos mandou para plantar flores. E chegará um momento que o roseiral da terra cobrirá o mar de espinhos que, sufocados, desaparecerão. E as rosas perfumadas perfumarão nossas mãos, perfumarão quem passar pelos campos, e seguiremos felizes em direção ao novo amanhecer, superando as perturbações espirituais, encarando a transição planetária no rumo do mundo de regeneração pelo qual todos nós ansiamos desde já. Muito obrigada. Votos de paz para todos.
Marcel, como te agradecer por essas palavras tão confortadoras, mas eu te confesso que quando você falou comigo essa semana e agora falou também na palestra que Manuel Filomeno de Miranda está escrevendo seu 5º livro e depois não escreverá mais. A gente sabe que o Divaldo, né, também não escreverá mais. Isso dá uma tristeza, te confesso que isso me deixa um pouco triste, né? Bem triste. Mas é a realidade, né? Nós sabemos que tudo tem uma programação, e essa é a programação. Queria te agradecer também, Marcel, pela divulgação dos 4 livros. Gostaria que você repetisse de novo como pode fazer a compra pela internet desses 4 livros. Você pode repetir para nós? Perfeitamente. A nossa casa acaba de lançar um combo, que é uma caixinha onde vem 4 livros com capa dura. E nesses 4 livros estão Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Certamente, quando terminar esse 5º livro para lançamento o ano que vem, em 23, talvez a Aleal lance um combo com os 5, de modo que as pessoas possam ter de uma só vez os 5 livros a examinar, porque eles podem ser lidos separadamente, mas na sequência ele dá uma dimensão das infinitas paisagens que Miranda visitou e pôde e teve autorização para descrever. Sim. Inclusive, naquele estudo que você me convidou, que uma ideia maravilhosa, onde todos liam o livro com antecedência e determinadas pessoas ficavam designadas para falar sobre determinado capítulo. Ali também foi muito bom estudar esses livros e deu também uma visão abrangente, né, de toda a obra. Marcel, eu gostaria de te agradecer, a Fabem gostaria de te agradecer, e te falar também que para o ano de 2023 você já é nosso convidado. Depois a Amanda vai encaminhar para você a nossa planilha. Por favor, pense na Fabem com carinho e não nos deixe fora da sua agenda, por favor. E estaremos, sim, juntos novamente. Muito obrigada, Marcel. Agora nós vamos passar para a nossa prece de encerramento. Vamos pedir ao Wilson que faça a nossa prece. Em seguida, a gente tem o momento do passe, e não sei se você pode ficar conosco no momento do passe, Marcelo, mas esteja convidado. Agradeço mais uma vez, eu estou me despedindo, porque aqui já saio para uma outra atividade virtual, agora às 3h10, daqui a poucos minutos já estou em outra atividade. Agradecer a Fátima, aos amigos da FABEM, desejando a todos votos de paz. Sendo que no próximo dia 17, sábado que vem, nós estaremos de volta com esse grupo a que você se referiu, o Café Literário. Ele funciona de 16 às 18 horas, e na ocasião estaremos recebendo o excelente cantor e compositor de Vitória da Conquista, Alisson Menezes, que vai fazer um talk show. Eu serei o entrevistador, Jô Soares reencarnado, fazer uma entrevistazinha com ele, e ele vai cantar entre uma pergunta e outra. No dia 19, teremos em Salvador o primeiro movimento Você e a Paz, pós-pandemia presencial, na Praça do Campo Grande, com Divaldo Franco, Ivete Sangalo e Nando Cordel. Então, até desencarnado vai. Já confirmou, vários desencarnados já confirmaram presença, né? E no dia 25, dia de Natal, teremos o aniversário de 107 anos de fundação da FEEB, com a palestra de Divaldo às 10 horas da manhã, por via virtual. Portanto, o mundo inteiro pode assistir a palestra que ele faz há 55 anos, e eu assisto há 35. Muito obrigado a todos. Marcel, então eu fico aguardando o link do estudo do próximo Café Literário. Aí eu coloco no grupo da FABEM, pode ser?
Ok. Então, agora vamos passar para a nossa prece final. Marcelo, não sei se você está indo aí ainda. Acho que saiu. Tá, está. A Fátima, que me permite. Nós estamos convidando você para comparecer fisicamente aqui na FABEM um dia. Tá? Vai ser muito orgulho para casa receber a figura sua aqui. Se você puder, está convidado também. Estou Eu tomando. agradeço o convite. Eu tenho uma agenda muito sobrecarregada para o ano que vem, em função de que todos estão apostando naquilo que eu estou apostando também. A pandemia vai ceder e a gente vai poder começar a viajar para as cidades de carro, de ônibus, de avião, para fazer as atividades presenciais. Mas a quantidade de convites que eu tenho é imensa. Eu não sei como dar conta, mas daqui para 2030 nós nos encontraremos, se Deus quiser. Mas já deixa agendado. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Divino, Nossa Senhora, nossa Mãe, seu manto sagrado, que vocês possam estar com a gente, que vocês possam afastar, como o nosso palestrante falou, os nossos demônios, o egoísmo, a ganância, tudo aquilo que nos leva para o lado que não é do bem. Pedir aqui para que coloque sim no coração de cada um a caridade, que a gente possa transformar, seja lá com um aperto de mão, seja lá com um abraço, seja lá como for. Que essa semana a gente possa colocar essa caridade para cada irmão, para cada pessoa que está do nosso lado, que precisa. Que assim seja. Amém.